Bem, vamos imaginar um mundo sem regras. Um mundo onde, se alguém nos fizesse mal, a única solução seria a vingança. Parecia o caos total, não é? Pois bem, foi exatamente neste cenário, há quase 4.000 anos, que um rei da antiga Babilónia teve uma ideia. Uma ideia que mudou completamente o rumo da civilização. E a grande questão era esta: como é que se criam regras que funcionem para um império inteiro? Era este o enorme desafio do rei Hammurabi. Ele precisava de alguma forma de trocar a vingança pela ordem e, claro, de unir todo o seu povo sob as mesmas leis. Então, para percebermos como é que ele conseguiu isto, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, até à antiga Mesopotâmia, e espreitar o plano do rei Hammurabi. Estamos a falar de 1750 a.C. Para termos uma ideia, isso foi há quase 4.000 anos. É mesmo muito tempo. Um mundo completamente diferente do nosso. A grande ambição de Hammurabi era, na verdade, bastante simples, mas muito poderosa. Ele queria criar um único conjunto de leis para toda a gente. Um sistema que todos os seus súbditos, que estavam espalhados por um império enorme e cheio de gente diferente, pudessem entender e, claro, seguir. Ok, mas como é que se garante que toda a gente conhece as leis? É uma boa pergunta. A solução de Hammurabi foi honestamente brilhante e feita para durar. Ele decidiu escrever as leis em pedra. E olhem que não era uma pedrinha qualquer. Estamos a falar de uma coluna gigante de diorito negro, com mais de 2 metros de altura. Esta coluna, ou estela, foi colocada bem no meio de uma praça pública. Porquê? Simples, para que ninguém pudesse vir com a desculpa de que não conhecia a lei. Assim, as regras ficavam à vista de todos. E como é que escreveram na pedra? Usaram a escrita cuneiforme. Este é um dos sistemas de escrita mais antigos que conhecemos. Basicamente, eram marcas em forma de cunha gravadas na pedra. Pensem nisto como a alta tecnologia daquela época. E garantia que as leis ficavam lá registadas para sempre, sem que ninguém as pudesse alterar à sua vontade. Então, quantas leis é que cabiam nesta pedra gigante? No total, 282. Estas leis cobriam praticamente tudo o que se possa imaginar da vida na Babilónia. Falavam sobre contratos de negócios, regras de família, crimes, até disputas por propriedades. Era um verdadeiro manual de instruções para a sociedade. Agora, de todas estas 282 leis, há uma ideia, um princípio que ficou super famoso e que toda a gente conhece, mesmo hoje. É a tal regra do olho por olho. E este exemplo da própria lei mostra exatamente isso. Se um homem partir o osso de outro homem, o seu osso será partido. Pronto, direto ao ponto. Para nós hoje parece bastante brutal, mas a ideia por trás disto era criar um castigo que fosse um espelho exato do crime. Mas atenção, o objetivo aqui não era só ser cruel. Este princípio tem um nome, chama-se Lei de Talião. E na verdade foi um passo de gigante para a civilização. Porquê? Porque tirou a justiça das mãos das pessoas e das suas famílias e passou-a para o Estado. A ideia era mesmo essa, pôr um fim àqueles ciclos de vingança que nunca mais acabavam. Ok, parece um sistema justo, certo? Proporcional. Bem, é aqui que a coisa se complica um bocadinho, porque, apesar desta ideia de proporcionalidade, a justiça na Babilónia estava muito longe de ser igual para todos. E esta tabela mostra isso na perfeição. Reparem bem, o castigo dependia completamente do estatuto social da vítima. Se alguém partisse o osso de um nobre, o agressor tinha o seu próprio osso partido, a regra do olho por olho. Mas, se a vítima fosse um plebeu, uma pessoa comum, o agressor já só pagava uma multa em prata. E se fosse um escravo, a multa era ainda menor. Ou seja, a justiça não era cega, tinha um preço diferente consoante a classe social. O código também levava a responsabilidade profissional muito, mas muito a sério. Vejam só este exemplo. Se um construtor construir uma casa e ela desabar e matar o proprietário, o construtor será morto. Simples assim. Não havia cá desculpas para um trabalho mal feito, especialmente quando vidas estavam em jogo. E pensem que isto ficava por aqui? Não, a lei ia ainda mais longe. Leiam o resto. Se matar o filho do proprietário, o filho do construtor será morto. Isto é, uau! Leva ao princípio do olho por olho a um extremo que para nós hoje é chocante. Mostra que, naquela altura, a família era vista como um todo e os filhos podiam literalmente pagar pelos erros dos pais. Ok, então com leis que nos parecem tão duras e, francamente, desiguais, por que é que estamos a falar disto quase 4.000 anos depois? Qual é a importância disto tudo? Bem, o seu legado é absolutamente incrível. O Código de Hammurabi é, no fundo, um ponto de viragem fundamental na história. Ele marca a transição, o caminho de um sistema de vingança pessoal para um sistema de leis escritas que todos podiam ver, até chegarmos à ideia de que é o Estado e não as pessoas que deve aplicar a justiça. É a base de tudo o que temos hoje.
E acreditem, muitas das ideias do Código de Hammurabi são a base dos nossos sistemas de leis modernos. Pensem nisto, a ideia de que as leis devem ser escritas, que devem ser públicas para toda a gente ver, que o governo é que é responsável pela justiça e que deve haver regras para o comércio, para a família, para a propriedade. Tudo isto são pilares da nossa justiça que, de certa forma, nasceram ali, naquela pedra antiga. É incrível como o Código de Hammurabi consegue ser ao mesmo tempo tão familiar e tão estranho para nós. E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensarmos. Se as nossas leis de hoje fossem escritas numa pedra para serem lidas daqui a 4.000 anos, que regra é que as pessoas do futuro achariam mais esquisita ou surpreendente? É uma maneira interessante de olharmos para a nossa própria sociedade e para aquilo que hoje consideramos ser justiça.